Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela vida e pela salvação. Nós louvamos a Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Quem vos fala é a missionária Zélia, da Segunda Igreja Presbiteriana, em Campina Grande. Nós hoje vamos meditar na palavra de Deus, que se encontra no livro do profeta Isaías, mais precisamente no texto intitulado O Sofrimento e a Vitória do Servo do Senhor, que se encontra a partir do capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12. O texto nos diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E com um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos casos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. E de sua linguagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Nós vemos nesse texto a descrição do quadro que Jesus enfrentou em favor daqueles que nele creem. O profeta Isaías, ele profetizou esta profecia a respeito do Messias 700 anos antes do seu nascimento. A Bíblia visual com infográficos apresenta esse texto, e além desse texto, ainda vale descrever ou citar outros textos que falam a respeito das profecias messiânicas em Isaías, pois o livro de Isaías contém mais profecias sobre o nascimento, a vida e o ministério de Jesus do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. As profecias você contempla, por exemplo, ele nascerá de uma virgem, está em Isaías 7,14, que foi cumprida em Mateus capítulo 1, verso 20 a 23, e em Lucas capítulo 1, verso 26 a 35. Ele fará com que os que não creem nele tropecem e caem. Isaías 8,14, e o cumprimento dessa profecia se dá em Lucas capítulo 2, verso 34, e em Romanos capítulo 9, verso 32 a 33. Seu ministério começará na Galileia. Isto está escrito em Isaías 9:1. O cumprimento dessa profecia se encontra em Mateus, capítulo 4, verso de 12 a 15, e também o verso 23. Seu reinado durará para sempre. Isaías 9,
7, e o seu cumprimento, Lucas 1, 32 a 33. Já o seu reinado durará para sempre. Está no mesmo capítulo 9 de Isaías, verso 7, e o seu cumprimento encontra-se em Lucas 1, verso 32 e 33. Ele será descendente de Jessé, pai de Davi, que a palavra fala a raiz de Davi. Em Isaías, capítulo 11, verso 1 e verso 10. E o cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 1, verso 6 e verso 17. Ele terá seguidores entre os gentios. Capítulo 11 de Isaías, verso 10 e capítulo 56, verso de 6 a 8. O cumprimento dessa profecia está no Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 16, e em Atos, capítulo 10, verso 34 a 35, e depois verso 45 e verso 47. Ele será considerado a pedra principal do alicerce. Isaías, capítulo 28, verso 16. E o cumprimento da profecia está em 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7. Ele curará os doentes. Isaías, capítulo 35, versos 5 e 6. O seu cumprimento em Mateus, capítulo 11, versos de 4 a 6. O Evangelho segundo João, capítulo 9, versos 6 a 7. Ele será precedido por um mensageiro. Isaías, capítulo 40, verso 3. E o seu cumprimento em Lucas, capítulo 1, verso 17 e versos 76 a 77. Seguindo ainda, falando sobre as profecias de Isaías, nós temos aqui: ele será humilde, mas será firme em fazer a vontade do Senhor. Isaías 42, versos de 1 a 6, e o cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 12, versos de 15 a 21. Ele tolerará que o povo cuspa e bata nele. Isaías, capítulo 50, verso 6, e o cumprimento desta profecia está em Mateus, capítulo 26, verso 67. Ele será rejeitado e desprezado. Isaías 53, 3, que foi o texto básico que eu li. O cumprimento dessa profecia está em Mateus, capítulo 13, verso 57, e em Marcos, capítulo 6, verso 4. Ele sofrerá. No texto lido, Isaías 53, verso tanto 3 como verso 10. E o cumprimento desta profecia está em Mateus, capítulo 27, verso 26 e verso 29. Ele será castigado e morrerá pelos nossos pecados. Isaías 53, do verso 4 ao verso 5, depois o verso 8 e ainda versos 11 e 12. O cumprimento dessas profecias se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Ele não tentará se defender. Isaías 53, 7. E o cumprimento da profecia está em Mateus, capítulo 26, versos 62 a 63, depois capítulo 27, versos de 11 a 14. Ele será enterrado entre ricos. Isaías 53, 9. Profecia cumprida em João, capítulo 19, verso 38 ao 42. Ele será ungido pelo Espírito de Deus. Isaías 61, verso 1. E o cumprimento da profecia está em Mateus, capítulo 3, 16, Marcos 1, 10. Seu ministério será público. Isaías, capítulo 61, versos de 1 a 3, e o cumprimento em Lucas, capítulo 4, verso 16 a 21, e o verso 43. Ainda a respeito do texto lido, podemos destacar, de acordo com a Bíblia Visual com Infográfico, em que citei as várias profecias que foram relatadas por Isaías e cumpridas. Citamos os vários textos em Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos. Isaías, o texto lido que vai dos 52 ao 53, podemos destacar no 52, o verso 14, o seu rosto ficará tão desfigurado que será impossível reconhecê-lo. Ainda no capítulo 53, podemos destacar no verso 3, que ele será desprezado e rejeitado por todos. Ainda no 53, verso 7, ele não tentará se defender. Ainda seguindo o mesmo versículo, ele será levado como um cordeiro a ser morto. No verso 52, 13, podemos destacar que ele será louvado e a receberá homenagem. Ainda no 53, no verso 9, ele morrerá embora seja inocente. Ainda no mesmo versículo 9 do 53, ele será sepultado entre criminosos e enterrado no túmulo de um homem rico. Além dos textos já citados, ainda vale citar o verso 4, em que ele carregará a dor e o sofrimento da humanidade. Nesse mesmo versículo ainda há o destaque que ele será castigado, maltratado e sofrido por Deus. E no verso 5, 6, verso 8, verso 10 e 12, ele será preso, condenado e morto por causa dos pecados da humanidade. Nós estamos hoje no domingo, que é chamado pela Igreja Católica de Domingo de Ramos. Estamos no momento em que foi preparada a sua entrada triunfal em Jerusalém.
Além disto, nós vamos contemplar que no decurso desta semana é chamado de Semana Santa, semana essa em que ele foi entregue. A pessoa diz, ele foi entregue? Não. É dito que ele foi entregue, mas ele não foi entregue. Pelo contrário, ele se entregou em favor de todo aquele que nele crê. O texto que eu li de Isaías foi profecias reveladas por Deus através deste profeta, descrevendo o que iria acontecer com o Senhor Jesus quando ele tomasse a forma humana. No Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 14, a palavra nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quando ele tomou esta forma, ele tomou para que nele fosse cumprido o que é dito em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Texto esse que eu vou ler para que você e eu possamos trazer à nossa memória o que foi que Deus disse à serpente que havia enganado o homem. Quando você olha em Gênesis 3, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13, você vai ter o título de A Desobediência do Primeiro Casal, ou seja, a desobediência de Adão e Eva. Por causa da desobediência deles, porque o Senhor tinha dito a Adão, no capítulo 2, no verso 17, que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E eles deixaram de ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da antiga serpente, e por isso eles caíram. Olha o que diz o verso 2,17. Diz o verso 15. Então o Senhor, Deus, pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Isso é o verso 15 do capítulo 2. No verso 16. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim. Verso 17. Menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. Quando o Senhor disse a ele o que ele não devia fazer, porque se ele assim o fizesse, morreria, não estava falando da morte física. Pois se você olhar o texto, você vai ver que eles ambos comeram e humanamente falando permaneceram vivos, mas espiritualmente falando morreram. Pois perceberam que estavam nus, se esconderam de Deus. E foi Deus quem veio ao encontro deles e fez a pergunta: Adão, onde estás? E ele disse a Deus que tinha visto a Deus, mas que tinha se escondido porque estava nu. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comesse da árvore que disse para não comer? E ele vai agora, não assume a sua realidade, e pelo contrário diz: a mulher que tu me deste, e começa já a fazer uma acusação. Nós não somos diferentes de Adão. Nós também não queremos assumir o nosso erro, nós também não queremos assumir a nossa culpa, e geralmente passamos esta culpa para outros. Mas o Senhor nos mostra, no mesmo capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, dizendo à serpente, a partir do verso 14 você tem: então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais. Só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Deus diz a respeito do Messias o seguinte, verso 15: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas, uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Estava falando a respeito de Jesus. E essa profecia se cumpre quando Jesus se doa em nosso lugar. Quando Jesus toma sobre si as nossas dores e enfermidades, como é descrita em Isaías capítulo 53. Além do que já fora falado a respeito das profecias, todas elas a respeito de Jesus, queremos ainda citar que o livro de Isaías, que é composto de 66 capítulos, ele apresenta 4 ideias centrais. Ele apresenta 4 ideias centrais, as quais são: as alianças feitas neste mundo decepcionam, mas confiar em Deus traz salvação. Salvação que foi prometida lá em Gênesis 3,15, o qual eu li. Ainda diz: porque Deus é santo e amoroso, ele pune os rebeldes,
mas um dia ele resgatará aqueles que se arrependem. Então, você e eu temos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, confessar a Deus e pedir que ele passe o sangue do Cordeiro, sangue que foi vertido na cruz em favor de todo aquele que nele crê. E o que crê nele terá vida eterna com Deus. É tanto que o próprio Jesus nos diz no Evangelho, segundo João, capítulo 14, verso 6, o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém. Não é o conhecimento, não é a riqueza humana, não é a inteligência, nada leva o homem à presença de Deus. O que leva o homem à presença de Deus é Jesus Cristo, porque ele é o único mediador entre Deus e os homens. E ele nos diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir. Se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 10. E a segunda parte desse versículo, Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Para você ter vida em abundância, é preciso que você creia que as profecias apresentadas no livro de Isaías se cumpriram na pessoa de Cristo Jesus, como mostra nos Evangelhos, como mostra em Romanos, como mostra em Atos e em tantos outros livros da Bíblia. A palavra é essa que, de acordo com o profeta Jeremias, ele diz claramente que ele, Deus, vela em cumprir a sua palavra. É dito em Mateus 24, 35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas a palavra de Deus não passará. Ainda a ideia central apresentada no livro de Isaías é que Deus é o rei dos reis, ele é justo e faz o que é direito. E fecha as ideias centrais dizendo: Deus promete enviar o Messias, aquele que trará justiça e salvação para todos os que creem. Eu li exatamente o texto em que apresenta o sofrimento do servo do Senhor. O servo do Senhor cumpriu aquilo que nenhum ser humano poderia cumprir. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, para que assim aquele que estava separado de Deus pudesse ter inteira comunhão com Deus. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando você olha ainda a respeito do texto lido na Bíblia de Estudo de Genebra, você vai ter umas colocações que são bem interessantes e que você e eu devemos meditar. Isaías 52, que é os versos vai de 1 a 14, você vai contemplar nesse texto uma descrição a respeito de Jesus e do que ele faz em favor dos que nele creem. Não só o verso, até o verso 14, mas também inclui o verso 15, 13 a 15, que foi o texto lido, e depois do 53, do verso 1 ao verso 12. Nesse texto você vai contemplar uma ação gloriosa do Senhor em favor daqueles que nele creem. Aí a pergunta é: você tem crido em Deus? Através da pessoa de Jesus? Deus chama mais uma vez os exilados a que despertem. Em vez de reclamarem e acusarem a Deus, eles se regozijariam na maravilha de que Deus libertaria o seu povo. Em vez de você e eu murmurarmos ou acharmos que podemos acusar a Deus, lembre-se que Deus não mandou o homem pecar. Pelo contrário, Deus o advertiu, dizendo que ele não fizesse isso, que no dia que fizesse teria a consequência. E a consequência era a morte espiritual. Mas ele providenciou a solução, como foi lida em Gênesis 3,15. Cabe a você e a mim receber o que ele de graça nos proporcionou. Quando você lê Isaías capítulo 53, você vai contemplar que tudo que foi dito a partir de Gênesis 3,15, ele realizou através de Jesus Cristo para que você e eu pudéssemos ter vida eterna com ele. Você quer ter essa vida eterna? Então, coloque-se diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo a sua fidelidade. E você desfrutará da graça de Deus aonde você caminhar. Se você, por acaso, ou por exemplo, tiver a Bíblia de Estudo do Expositor, você vai contemplar no texto lido os versos a partir do verso 13 do capítulo 52 até o verso 12 do capítulo 53. Explicação em todos os versículos a respeito do que o Senhor proporcionou para aquele que nele crê através da pessoa de Cristo Jesus. Citei vários versículos, citei vários textos para que você possa meditar e não só pensar no que é apresentado circularmente sobre a Semana Santa, sobre o Domingo de Ramos,
sobre o sofrimento, sobre a sexta-feira da paixão, sobre o domingo de Páscoa, mas que você possa realmente ser liberto, porque Páscoa é libertação. Você possa ser liberto dos seus pecados e ter vida eterna com Deus. Ainda nesta semana, vou meditar novamente nesse texto lido hoje, na Bíblia de Estudo do Expositor, fazendo ênfase a cada um dos versículos, para que você possa meditar e se colocar na presença de Deus através de Cristo Jesus. Querido Deus, eterno Pai, divino Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço que o Senhor abençoe todos os teus filhos e as suas famílias que ouvirem esta live, que louve e exalte o teu nome em todo tempo e lugar. Assim eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.